todos se colocar de pé mais uma vez. E você sabe por que você está aqui? Porque a misericórdia, a bondade de Deus é sobre a tua vida. Diga amém por isso. Glória a Deus. Irmão, desde já, nós já vamos ouvir a mensagem, a palavra do nosso Deus. Quem vai ministrar a palavra vai ser o auxiliar Kaique. Quero convidar aqui o diácono Alisson para estar orando, apresentando o servo do Senhor, que vai estar pregando a palavra. E a igreja, enquanto a palavra estiver sendo ministrada, a igreja vai dando ouvido, vai recebendo a palavra, e nesta noite Jesus pode curar, Jesus pode renovar, Jesus pode batizar com o Espírito Santo, Jesus pode libertar, transformar, restaurar. Quem crê que Jesus faz isso? Da igreja passando gloriosa Pai do Senhor. Falei ontem ali na casa da irmã e vou retornar para a igreja falar. Meus irmãos, não deixe de congregar não. Pode estar moído, despedaçado, mas venha para a igreja. Não está sendo fácil não, meu irmão, nesses últimos dias. Aleluia. Vamos orar, né? Querido Deus e amado Pai, entrando na tua presença, Senhor meu Deus, já te agradecendo por tudo, Senhor meu Deus, que o Senhor já fez aqui. Pai, chegou a hora da tua palavra, Senhor meu Deus, Pai, a palavra é tua, Senhor meu Deus, o auxiliar Caio vai estar ministrando a tua palavra. Pai, visita teu filho, Pai, usa, Pai, plenamente, Pai, fala conosco através da tua palavra, Senhor meu Deus, nesta noite, Pai. Somos necessitados dela, Senhor meu Deus, Pai. É o pão, Pai, é o pão que nós desejamos, Pai, a cada dia, Pai, é a tua palavra, Senhor meu Deus, Pai. Aleluia, glória a Deus. Meu Deus, meu Pai, visita cada um de nós, Pai, nos ajuda, Pai, nos dá força, Pai, a nós congregar, Pai, a nós, Pai, adorar o Teu nome, Senhor, meu Deus, Pai. Meu Deus, Pai, nessa hora, Pai, oh Deus, Pai, usa Teu filho, Pai, para despertar a Tua igreja, Pai. E assim já te peço, já te agradeço, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, Pai, amém. Glória a Deus. Também só os irmãos para a paz do Senhor, amém? Os irmãos podem ficar à vontade, viu, para sentar. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Sou grato a Deus pela oportunidade que Ele me dá de chegar até aqui. A primeira vez que entrei nessa igreja foi quando estava na construção dessas salas para a escola dominical, junto com o presbítero Fabiano. Foi pela manhã que eu cheguei aqui até a porta e fiquei observando, e já dali eu senti algo diferente nessa igreja. Eu me lembro que era manhã de oração, as irmãs que vinham para cá orar, e elas estavam encerrando a oração. E eu cheguei ali e fiquei, meu Deus, mas que coisa boa eu estou sentindo só de chegar até a porta dessa igreja. Disso eu não me esqueço. Da vez que eu vim aqui com a mocidade, mais uma vez que eu estou aqui, da vez que eu lembro da igreja de Mochotó, a primeira coisa que me lembro é de quando estive aqui pela primeira vez, somente na construção próxima a essa porta. Glória a Deus. Me lembro do presbítero Aguinaldo, ele que nos recebeu muito bem aqui na época, quando a gente veio, ele nos abraçava. Oh, irmãos, muito obrigado, que coisa boa vocês estarem aqui, fico feliz. E disso a gente nunca esquece, porque quando somos bem recebidos, a gente lembra. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória. Bendito seja o Senhor. Meus irmãos, eu quero ler com os irmãos uma palavra que se encontra no livro de 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, no capítulo 17. Versículo de número 23 adiante. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo de número 23 adiante. Glória seja ao Rei Jesus por tudo. Foi Ele quem nos trouxe aqui, meus irmãos. Nunca se esqueça. É para a glória de Deus. É para a glória de Deus que nós caminhamos. Deve ser sempre para a glória de Deus. Quando subirmos no altar do Senhor, deve ser para a glória de Deus. O homem deve ser minorado. Eu louvo a Deus pela vida do presbítero Sebastião, também pela vida do irmão Adriano.
Glória a Deus. A vida dos irmãos que estão aqui, cada um, também pela vida do auxiliar Lucas. Glória a Jesus. Que eu fico observando aqui, nesse pouco tempo que eu estive aqui sentado, o tanto que ele se comunica com o presbítero Sebastião. Não se sinta envergonhado, meu irmão, mas eu fico observando a forma como ele procura o Sebastião como um pai, e como o Sebastião também trata ele como um filho. Isso é bom, meu irmão. Caminhe sempre assim, porque isso é o que nos faz crescer. Quando a gente se procura se aproximar de homens de Deus ali para nos ajudar, digo uma coisa a você, porque quando ele sair daqui você vai sentir falta. Mas é aquela coisa, né? Ninguém é insubstituível e a obra é de Deus, mas Deus sempre vai preparar alguém para continuar nos auxiliando, porque Deus é fiel e a obra do Senhor, glória a Deus, é a única que ela não cessa. Bendito seja Deus. Tanto que Jesus vai dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Glória a Deus. A Bíblia diz, no versículo 23 do capítulo 17 do livro de 1 Samuel: e estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que ao homem que eu ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu? Aleluia, glória a Deus. E tirar a afronta de sobre Israel. Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que descestes aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que descestes para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso. Desviou-se dele para outro e falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvindo as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul e mandou em busca dele. Glória seja ao nome santo do Senhor nosso Deus. Meus irmãos, o texto ao qual lemos não é um texto desconhecido, mas é de grande enriquecimento para o nosso crescimento espiritual, para o fortalecimento da nossa alma, para o encorajamento de cada um de nós, pois estamos vivendo dias em que o medo, glória a Jesus, tem tomado conta de muitos crentes. Bendito seja o nome santo do Senhor. Amém. E o texto que lemos, ele fala a respeito de quando Israel vai se levantar para guerrear contra os filisteus. Israel se posicionando em ordem de batalha, os filisteus também se colocam em ordem de batalha. E a Bíblia diz que se levanta um homem que o escritor denominado a quem denominamos Samuel,
vai descrever aquele homem. Mas ele não vai só descrever aquele homem, que era um homem forte, um homem grande, um gigante, que desde a sua mocidade era um guerreiro treinado. Mas ele também vai descrever a armadura daquele homem, dizendo que ele vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze, e trazia grebas de bronze por cima de seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros, e a haste de sua lança era como eixo de tecelão, e o ferro da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. E a Bíblia diz que ele vai se levantar e vai à frente da companhia de guerreiros dos filisteus, e vai se posicionar e lançar um desafio a todo o exército de Israel, para que se levantasse um homem, somente um, e resolvessem aquela guerra por somente um homem entre si. Glória a Deus. E diante daquele desafio lançado por Golias, bendito seja o nome santo do Senhor, quando o exército de Israel viu aquele homem, glória ao nome santo do Senhor, a Bíblia diz no versículo 11 que até mesmo o rei Saul e todo Israel se espantaram e ficaram com medo daquele homem. Bendito seja Deus. Agora, meus irmãos, imagine como o autor vai descrever o exército de Israel, um exército que carrega um nome que não é qualquer nome, porque o crente não carrega qualquer nome sobre ele, mas ele carrega o nome de servo do Senhor, servo do Deus que não é carregado, mas que carrega o seu servo para onde ele quer. Glória a Deus. Servo do Deus que não é mudo, mas que fala, e quando fala, glória a Deus, até a terra treme. Glória a Deus. Bendito seja o nome santo do Senhor. Até o mar obedece. Glória a Deus. Mas agora o exército de Israel está amedrontado. Glória a Deus. E falando sobre o medo, no sentido positivo do medo, ele é o nosso amigo, em que fato devemos ter medo quando atravessarmos a rua? Sim, porque podemos ser atropelados por um carro, por isso que nós olhamos para a esquerda e para a direita. Mas quando o medo consome o ser humano, glória a Deus, ele é tomado por uma disposição que algo não consegue lhe deixar de pé. Não há nada que lhe deixe de pé quando o homem é tomado pelo medo. E aqui o exército de Israel e também o rei Saul, aquele homem robusto, ok? A Bíblia diz que quando Samuel o encontrou, olhou e o Senhor disse: este é o homem, agora está com medo. Também aquele irmão de Davi, glória a Deus, que quando Samuel chega na casa de Jessé para ungir o novo rei, que olha para ele e diz: este é o homem. O Senhor diz: não é este o homem. Veja que até mesmo aquele homem que parecia aos olhos de Samuel ser o rei de Israel, agora está tomado pelo medo. Glória a Deus. E mais do que isso, descrente da promessa de Deus, a honra do Senhor está sendo violada, porque o exército do Senhor está todo amedrontado. Glória a Deus. Aí a Bíblia vai dizer, ou melhor, a Bíblia diz, glória a Jesus Cristo, que Jessé manda Davi ir até aonde estavam seus irmãos ali na peleja, para que levasse suprimentos para os seus irmãos. E chegando ali, glória seja dada ao nome santo do Senhor Jesus Cristo, Davi vai chegar exatamente no momento em que Golias
ergue o seu desafio. E meus irmãos, o interessante é que Golias não afrontou a Israel somente um dia, nem dois, nem três, mas a Bíblia diz que pela manhã e pela tarde, durante 40 dias, ele vai erguer o seu desafio. Só que Saul se escondeu, o exército, ninguém tem coragem de lutar, glória a Deus. Mas aí a Bíblia diz que quando Golias está erguendo ali no versículo 23, quando o filisteu de Gade falou conforme aquelas palavras, isso significa, meus irmãos, falou assim, ali o seu desafio habitual, virou um hábito de Golias, ali naquele campo de batalha, erguer aquele desafio. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Mas parece que Israel não tem um homem. Parece que Israel não tem um guerreiro treinado desde a sua mocidade. Bendito seja Deus. Mas se levanta alguém que quando chega ali e ouve aquelas palavras, bendito seja Deus. Quando lemos o versículo 24, é interessante a visão dos guerreiros de Israel. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele, temiam grandemente e diziam: vocês viram aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. E que vergonha, meus irmãos! O exército do Senhor agora está amedrontado. Glória a Deus. Mas Deus, que nunca perdeu uma batalha, glória a Deus, e nunca deixará de perder, e nunca deixará de ganhar uma batalha, porque Ele é o Senhor e não há outro, e operando Ele, não tem quem impeça. Pode se levantar quem se levantar, mas se levanta para cair. E uma coisa é, quando se mexe com você, glória a Jesus Cristo, é diferente. E quando se mexe com o teu Deus, aí é que o negócio complica mais ainda. Porque Golias não estava afrontando somente aquele exército, mas estava afrontando o Deus vivo. Glória a Deus. E ali Israel, glória a Deus, descrente da promessa. Qual é a promessa, meus irmãos? É a promessa que Davi vai se lembrar. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Davi, quando teve que sair da sua casa, do seu reino, do seu palácio, por causa de Absalão, ele vai escrever o Salmo de número 3, e ele no Salmo de número 3, ele vai dizer: eu me deitei, dormi, me levantei, porque o Senhor foi Ele. E os jovens cantaram, e está escrito, glória a Deus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente ele descansa. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Glória a Deus, nele confiarei. Era no Senhor que Davi depositou sua confiança. O escritor era Samuel, ele vai escrever, descrevendo toda aquela armadura, glória a Deus, mas ele não vai só se ater àquela armadura, sabe por quê? Porque ele não quer que nós depositemos a nossa confiança nas coisas que o homem fabrica, mas que nós depositemos a nossa esperança na promessa que carregamos. Ele disse: estarei convosco até a consumação dos séculos, não vos deixarei órfãos, eu vos enviarei o Espírito Santo. O Consolador está conosco, é Ele quem nos guia, é Ele quem nos protege. Só que Israel agora está descrente da promessa. E Davi, crente na promessa, ele vai se levantar e vai dizer: quem é este incircunciso filisteu? Israel dizia: vocês viram aquele homem forte que se levantou? Davi dizia: quem é esse incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Ele acha que pode desafiar o Senhor? Glória a Deus. E Davi vai se levantar, meus irmãos, e diante da forma como Davi se levanta, o seu irmão Eliabe,
olha e se sente enciumado. Só que aquelas palavras, dando continuidade, elas vão chegar aos ouvidos do rei Saul. E diante de Saul, glória a Deus, Davi mais uma vez é desprezado. Mas imaginem comigo, meus irmãos, e relembrem comigo. Tem um exército amedrontado, o rei se escondeu, glória a Deus. Aí vem um jovem, se levanta e diz: eu vou lutar contra esse gigante. Porque tem uma honra sendo desprezada e tem um Deus sendo afrontado, glória a Deus. E o meu Deus, que nunca perde batalha, Ele vai me ajudar a vencer mais essa batalha. Glória a Deus. Glória a Jesus. Davi, glória a Deus, diante de Saul, se apresenta para lutar, glória a Jesus. Só que Saul olha para Davi e vai descrever assim como os homens de Israel vinham Golias. Ele é guerreiro treinado desde a sua mocidade. Você já viu como é que ele está lá preparado no campo de batalha? Meu jovem, você acha que pode vencer diante daquele homem, daquele gigante? Glória a Jesus Cristo. E como eu disse, meus irmãos, o escritor Samuel ele não vai se ater somente a Golias, mas ele vai se ater às palavras de Davi também. Davi olha e diante de Saul ele vai lhe dizer: deixa eu lhe contar uma coisa. Meu pai me encarregou de cuidar de umas ovelhas que ele tem. E cuidando dessas ovelhas, aparece urso, aparece leão. Mas você acha que eu fujo? Não, nunca fugi, porque sempre confiei no meu Senhor que sempre está comigo. E assim como o Senhor que me deu vitória sobre o urso e sobre o leão, esse mesmo Senhor é o mesmo Deus que me dará vitória sobre esse incircunciso filisteu. Glória a Deus, porque tem uma honra sendo desprezada. Glória a Deus. E ali Saul vai preparar a sua armadura para colocar sobre Davi. Só que a armadura de Saul não vai dar certo em Davi. Glória a Deus. Meus irmãos, a palavra que eu venho trazer nessa noite é de encorajamento. Encorajamento. Vocês, nós temos que se lembrar, porque eu vou dizer uma coisa, eu não tenho dúvida, eu tenho certeza do que eu vou dizer. Tem muita gente que vai voltar, viu? Tem muita gente que vai recuar. Tem muita gente que vai retroceder, porque está descrente da promessa. Está descrente da promessa de que o Senhor está conosco e Ele nunca nos abandonou. Está descrente de que Deus é aquele que sempre esteve ali me guardando. Mas eu peço nesse momento que você traga à memória quantas batalhas o Senhor já não te ajudou a vencer. Quantas vezes você já não olhou e disse: meu Deus, e agora? O que fazer? Glória a Deus. Mas aí a Bíblia diz, no livro de Hebreus, o escritor vai escrever: aquele, glória a Deus, o meu justo, ele viverá pela fé. Mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. É pela fé que o crente caminha, confiando que o Deus a quem nós servimos, Ele nos dará vitória sobre os gigantes. Davi, quando ele vai escrever o Salmo 23, ele vai se colocar como ovelha, assim como ele se colocava como pastor de ovelhas. E ele vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O que faz Davi se levantar diante deste gigante filisteu aqui, meus irmãos, é tão somente uma coisa. Ele disse: assim como o Senhor me deu vitória sobre o leão e sobre o urso, Ele me dará vitória sobre este gigante. Porque a minha confiança não está no rei terreno. O povo, o exército que confiava no rei Saul, foram todos envergonhados. Mas aí o Senhor
para não ver o seu nome envergonhado, vai se levantar com apenas um jovem. Um jovem que confiava no Senhor. E é isso, jovens, que nós precisamos fazer diante das nossas lutas. Glória a Deus. Confiar. Ele está comigo. Ele nunca me deixou. Seja na escola, seja no trabalho, seja onde for. Ele está comigo. E é Ele quem me dará a vitória. Glória a Deus. Porque a vida é cheia de dificuldades. Glória a Deus. Mas o crente, ele vence as barreiras confiando no Deus a quem ele serve. Glória a Deus. É confiando no Senhor que nós enfrentamos a batalha. É confiando no Senhor que nós vencemos a batalha. E a Bíblia diz que Davi não venceu o gigante Golias com a espada de Saul, com a armadura de Saul, com aquilo que o exército de Israel tinha, mas sim com o que o exército de Israel precisava naquele momento. Confiança. Confiança. Retornar à lembrança da promessa. Glória a Deus. Foi o que Deus disse para Josué. Quando Moisés morreu, ele disse: Moisés, meu servo é morto, Josué. Levanta-te e passa esse Jordão. Só que Deus não deixou Josué a só. Ele disse: olha, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Esforça-te e tem bom ânimo. Glória a Deus. Então é essa a palavra de Deus nessa noite, para vencermos os gigantes de cada dia. Glória a Deus. É nos trazer a memória. Ele está conosco. Glória a Deus. Glória a Deus. Jovens, bendito seja Deus. O que lhes fará vencer nesses dias atuais as suas batalhas é confiar no Senhor. Pela palavra. Leia a palavra. Se coloque dentro da palavra. Se veja em Davi. Se veja em Samuel, quando ouviu a voz de Deus naquele tempo. Se veja em Josué. Se veja, glória a Deus. Bendito seja o nome santo do Senhor. Em Jeremias, quando recebeu aí aquela onda para pregar ao povo de Israel, nós devemos se ver ali, mas não só se ver ali nos momentos de vitória, mas sim se ver nos momentos de batalha, em que eles confiaram no Senhor. Quando nos vemos e confiamos, Davi só teve história para contar, porque Davi viveu aquelas batalhas. Ele não estava contando para Saul uma história, mas ele estava contando para Saul o Deus que lhe deu vitória. Foi o Senhor dos exércitos. Saul, vocês estão com medo, mas uma coisa eu lhes digo: eu não estou, porque o meu Deus, que me ajudou a vencer o urso e o leão, é Ele quem me ajudará a vencer esse filisteu que se levantou. Ele é grande, pode ser grande, glória a Deus. Ele tem ali sua armadura, ele tem, glória a Deus. Mas uma coisa ele não tem a presença. Se você se lembrar disso, você não vai temer o inimigo. Mas se você se esquecer disso, você vai voltar para trás. Glória a Deus. Porque é o que muitos têm feito. Se esquecem da promessa do Senhor. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Quando Pedro perguntou, aleluia, para onde vai, Senhor? Ele disse: para onde vou você não pode ir agora, mas depois você me seguirá. Mas ele disse: não se turbe o vosso coração, creia em Deus, crede também em mim. Acredite, meus irmãos, o Senhor é aquele que nunca nos abandona. E diante das batalhas, mais ainda. Então confie, permaneça confiando e lembre-se: o meu justo, ele vive pela fé. Se ele recua, o Senhor não tem prazer nele. Então, honre a Deus, confiando nele, acreditando que ele sempre está com você. E que Deus abençoe a igreja do Senhor. Amém?